Calorosas saudações e hoje temos o homem que tem culpa de tudo. Aliás, se eu tiver muitos likes neste vídeo, a culpa é do Passos. Portanto, meus amigos, façam-me esse favor e metam muitos likes neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda imenso. E tem também o código SOUSA10 para usarem na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, como sabem, se não sabem, ficam a saber, eu nesta semana, ou no momento em que estão a ver este vídeo, eu estou em período de férias e, portanto, gravei uns vídeos já preparados para isto ser lançado no período onde eu estiver ausente. Portanto, neste momento, eu estou na praia, provavelmente, talvez, e vocês estão aí. E, portanto, vamos ver momentos históricos importantes, nomeadamente da passagem de Pedro Passos Coelho enquanto líder do PSD, quando combatia António Costa, quando o PSD ainda fazia oposição. Mas reparem bem quem é que está ao lado do Pedro Passos Coelho, que é o Luís Montenegro. Vamos ver. Sr. Primeiro-Ministro, Exato. realmente é verdade, o senhor na resposta diz qualquer coisa, mas quando nós dizemos que não responde, é porque dizer qualquer coisa não é responder. O senhor não responde às perguntas, não sabe responder. Muito bem. Ou não Muito sabe, bem. Muito bem. ou não sabe. Ou não sabe, ou não quer. Não sei o que é melhor no seu lugar. Na verdade, responde-me com o desemprego. Sr. Primeiro-Ministro, o desemprego não é uma variável, um indicador avançado da economia. Pelo contrário, traz-nos o eco do passado. O desemprego e o emprego traz-nos o eco do passado. Não é uma projeção para o futuro. Quando a economia cresce, isso implicará sempre para a frente mais criação de emprego. Mas a verdade é que a economia, Sr. Primeiro-Ministro, está a estagnar. Está a metade daquilo que o senhor previu e o senhor não dá uma explicação para isso. Porque diz, as exportações estão a aumentar, o investimento está a aumentar, os motores do crescimento estão a aumentar. Porque é que a economia não cresce? E mesmo assim... Então isto é um mistério. É um mistério, Sr. Primeiro-Ministro. E mesmo assim, reparem, este vídeo deve ter à volta de 10 anos, quase. Isto foi... O Passos ainda estava no Parlamento, foi naquele período de transição... deve ser entre 2015 e 2017 até o Passos Coelho ter saído da liderança do PSD. E há coisas aqui que são ditas que é verdade, nomeadamente a questão do desemprego a ter uma repercussão demora tempo, ou seja, os efeitos económicos de determinado fenómeno social só acontecem ou só se repercutem algum tempo depois, nomeadamente aqueles que têm um efeito mais estrutural do que propriamente conjuntural. O desemprego pode ser um deles, e aí o exemplo está bem dado. E depois há outra coisa que é, reparem como as coisas não mudaram ao longo dos anos. Passaram 10 anos e António Costa continua exatamente igual. Ele já põe menos vezes a mão na cara enquanto é Primeiro-Ministro, não é? Agora já não é, mas tem menos vezes a mão na cara. Mas reparem que ele continua a não responder às perguntas. Eu lembro-me perfeitamente, acho que foi com o Carlos Guimarães Pinto. O Carlos Guimarães Pinto perguntou ao António Costa, então, mas ao Sr. Primeiro-Ministro, explique-me lá qual é que é a diferença entre o PIB nominal e o PIB real. E ele a desviar a conversa. E depois ele a dizer, então mas explique-me lá, o que é o PIB real e o PIB nominal? Explique-me só um deles. E o António Costa sempre a desviar. Eu não sei se encontram esse clipe na net ou não, devem encontrar. E eu na altura fiquei estupefacto. Atenção, não há mal em as pessoas não saberem o que é o PIB real e o PIB nominal, não é? Isto se as pessoas forem psicólogos, enfermeiros, não há problema. Agora, alguém que é Primeiro-Ministro e, portanto, tem responsabilidade na gestão das finanças públicas da nação e desvia a resposta quando não sabe fazer essa diferenciação e de outros tópicos também, eu ficava preocupado, não é? E sabem o que é que me chateia? Esta mesma pessoa que agora está aqui a ser criticada pelo Passos Coelho, que ao seu lado esquerdo, não sei se repararam, tinha Luís Montenegro, é a mesma pessoa que agora é apoiada pelo Luís Montenegro, quando na altura o Pedro Passos Coelho fazia estas críticas a António Costa e Luís Montenegro estava ali ao lado a bater palmas. Percebem? É isso que me chateia às vezes, confesso. Eu depois gostaria de lhe dar a oportunidade, uma terceira oportunidade, do senhor responder, se souber, porque não faz sentido que, sabendo, não queira responder. Mas há uma segunda pergunta que lhe queria fazer também. Desde que tomou posse como Primeiro-Ministro, nós viemos a beneficiar, como todos os outros países da zona euro, da política monetária do Banco Central Europeu. Mas a verdade é que os restantes países têm tido taxas de juros significativamente mais baixas e têm vindo a normalizar a sua curva de rendimentos e Portugal tem vindo a divergir deles todos.
Nesta altura, tem taxas de juros a 10 anos cerca de 3 vezes maiores do que a Espanha, por exemplo, também, que está aqui ao nosso lado. Havia uma diferença de 70 pontos base, agora ela é superior a 200 e muitos pontos base. Quer dizer, a Espanha paga para se financiar a 10 anos a terça parte de Portugal e nós 3 vezes mais do que a Espanha. Por que é que acha que isto acontece, Sr. Primeiro-Ministro? Boa pergunta, excelente pergunta. E reparem numa coisa, antes de irmos à questão da pergunta em si, que o Pedro Passos Coelho faz ao António Costa. Reparem na diferença do teor intelectual que tinha um debate no Parlamento há 10 anos e do que tem um debate em termos de teor intelectual nos dias de hoje. E eu aqui não estou a partidarizar, nem à esquerda nem à direita. Acho que é um problema comum das forças e das bancadas parlamentares. É claro que há coisas boas. A linguagem fica mais perceptível ao público comum. Mas também há um problema nesse aspecto. É que talvez aqueles que tenham menos capacidade cognitiva para lá estarem, mais facilmente lá estão. E a verdade é que as elites vão sempre existir e convém que essas mesmas elites sejam dotadas de uma capacidade cognitiva acima da média. Isto, por outras palavras, não tão eufemísticas como eu estou aqui a dizer, com um palavreado um pouco mais caro, é um pouco a mesma coisa que dizer o Parlamento neste momento tem mais burros do que antigamente. E, portanto, isso não é benéfico para o país. E nota-se aqui, não é? Nota-se significativamente aqui. O Passos Coelho, no caso da questão colocada, dá o exemplo de Portugal e Espanha, porque são economias, do ponto de vista conjuntural, eram semelhantes. Estavam ambos no grupo dos PIGS, não é? Na recuperação do pós-crise de dívida do euro. Portanto, isto foi a seguir ao período do ajustamento. E há aqui vários fatores que é importante denotar neste período de governação do António Costa. Ele investiu, em termos de investimento público, menos em percentagem do PIB do que o Pedro Passos Coelho, na altura do período de ajustamento com a Troika de 2011 a 2014, investiu na altura. Portanto, o déficit orçamental que depois se tornou superavitário em 2019, ou seja, tivemos, não é a palavra correta, mas para ser perceptível, lucro em termos das finanças públicas, em termos do saldo orçamental português, deveu-se também a um grande desinvestimento que foi feito por parte do primeiro governo de António Costa. E como o Pedro Passos Coelho aqui mencionava, as coisas que são feitas no passado têm efeitos no futuro. Hoje em dia nós vemos que os hospitais não conseguem atender grávidas que depois acabam por perder o bebê e infelizmente falecem, o bebê no caso. Vemos que as escolas não têm professores, vemos que os centros de saúde estão a abarrotar e não há recursos para responder às necessidades coletivas da população. Portanto, tudo o que foi acontecendo ao longo destes anos, e que se calhar é bom recordarmos de vez em quando, tem uma repercussão pejorativa mais tardia do que aquilo que as pessoas acham, não é? Portanto, tudo o que nós pagámos, ou tudo o que nós fizemos com o António Costa, ou tudo o que ele fez na altura, estamos a pagar agora, como repercussão ou externalidade negativa. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu queria ser claro nisto, muito esclarecido com a forma como o senhor responde nesta matéria. O senhor quer, e tem querido ao longo destes meses, criar a ficção de que o seu governo teve uma enorme desgraça que foi suceder ao governo anterior. Quero-lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que desgraça, quero-lhe dizer, muito rapidamente, que desgraça é herdar um pedido de resgate do país como nós tivemos. Segundo, que não vale a pena queixar-se muito da herança que recebeu, porque foi o senhor que a quis agarrar. Não me parece que ela decorresse para dos concluir, resultados Sr. naturais. Deputado. E por fim, Sr. Primeiro-Ministro, quero aqui dizer Peço-lhe para concluir. que quando quiser concluirei, Sr. Presidente, comparar a situação financeira do país e dos bancos portugueses e da banca portuguesa entre 2011 e 2015, tenho muito prazer em fazer esse debate consigo. É curioso porque Costa foi o número 2 do Sócrates no governo dele quando ele era Ministro da Administração Interna, creio eu, em 2005 a 2007, na maioria absoluta do Sócrates. Esteve aí presente, ele já tinha estado no governo do Guterres. Depois, de 2007 a 2014, a Presidente da Câmara Municipal da maior Câmara do país, de Lisboa. 2015 a 2023, ou 24, peço desculpa, é Primeiro-Ministro de Portugal. E depois de 2024, sabe-se lá onde, vai ser Presidente do Conselho Europeu, ou já é, no caso. Portanto, nós estamos a falar de alguém que claramente laca em várias competências técnicas e que consegue sempre cargos muito simpáticos para aquilo que é a sua própria competência técnica
e política. Não é? Reparem que estamos a falar do número 2 de José Sócrates. O número 2 de José Sócrates. E aquela mentira, ou esta mentira que se criou genericamente, de que foi o Passos que trouxe a Troika, porque há muita gente que acha isso. Eu lembro-me, já fiz vídeos em que disse, falámos sobre isto, e eu disse que o Sócrates foi quem trouxe as primeiras negociações do período do Testamento foram feitas em 2010 com o Sócrates e o Teixeira dos Santos, que na altura era Ministro das Finanças e depois Ministro da Economia, quando o Mário Pinho se passou no Parlamento e fez aquilo que eu não posso fazer em vídeo, mas muitos se devem lembrar. Mas pronto. E portanto, há muita gente que ainda acha que foi o Passos que trouxe a Troika. Não, o Passos não trouxe a Troika. O Passos livrou-nos da Troika, desse empréstimo de 76 mil milhões de euros. Não sei se estamos a perceber. Portanto, enfim. Mas digam-me o que acham nos comentários. Metam like no vídeo que ajuda bastante. Subscrevam o canal. Partilhem também nas vossas redes sociais. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.